Hayek dizia que se socialista soubesse economia, ele não seria socialista, né? Então, assim, a curva de Laffer basicamente cai no nível de arrecadação ótima, né? Há uma tendência de quando eu diminuo a arrecadação, eu aumento minha base tributária, aumentar minha base de pessoas, de contribuintes, aumentando a minha base de contribuintes, eu tento aumentar a arrecadação. Isso aconteceu no governo Bolsonaro. Houve uma diminuição de impostos, aumento de arrecadação. Ou seja, o governo bateu o recorde de arrecadação, mesmo diminuindo impostos. Tá? Diminuiu IPI, diminuiu ICMS, e mesmo assim houve recordes e recordes de impostos de arrecadação sendo aumentada, mesmo baixando tributos. Porque foi a primeira vez em muito que foi baixado tributos no Brasil. Para mim isso ficou muito claro. Mas tem muita gente compartilhando aí um gráfico que diz que não diz que o Bolsonaro aumentou tributo, mas que a participação sobre o PIB acerca de tributos foi o maior da história no Bolsonaro. Pois é, que é isso? Mas baixou a alíquota e aumentou a arrecadação. Então seja, é isso, a interpretação é essa. O brasileiro pagou menos tributo individualmente, mas as pessoas que passaram a pagar mais tributo eram maiores. Quando eu aumentei, pensa o seguinte, se eu tenho 1.000 pessoas pagando uma alíquota de 10% sobre determinado tributo que vale R$100, certo? Então eu tenho R$10 de cada uma das pessoas, né? Então vamos botar o cálculo disso. Se eu passei a ter 10.000 pessoas pagando o mesmo tributo, eu vou aumentar a arrecadação, o governo vai arrecadar mais. Isso é o que acontece, inclusive, isso é um calcanhar de Aquiles do liberalismo, tá? Porque quando eu tendo a aumentar tributos, a diminuir tributos, quando eu tendo a diminuir a máquina pública, o governo tende a arrecadar mais. E o governo fica, o que é que eu faço com esse dinheiro que está sobrando na minha mão? Uma das formas é devolver ainda mais esse dinheiro para os pagadores de impostos, baixando ainda mais a alíquota. Só que a tendência, ao contrário, não é diminuir a arrecadação, é aumentar. Então isso é uma bola de neve, que é muito perigoso, que é o que gera o welfare state lá dos países livres que vão falar, né, da Dinamarca, da Suécia, os países nórdicos, que vão dizer que são socialistas. Não são. Estão entre os países mais livres do mundo. Mas no século XX, principalmente na primeira metade, eles fizeram isso, diminuíram o tamanho do Estado, diminuíram os tributos e ficaram muito ricos. Então, eles têm muito dinheiro até hoje, muito dinheiro até hoje. São mesmo, eles são extremamente ricos. Né? Então, como eles têm muito dinheiro até hoje, o que a gente faz com esse dinheiro? Eles criaram o tal do welfare state, certo? Que é o seu estado de bem-estar social. Ou seja, eu posso devolver em hospitais melhores, escolas melhores. Ou seja, eu posso fazer serviços públicos melhores agora para isso. Só que aí o que acontece? Para isso se manter estável, acaba tendo que aumentar a alíquota. Porque eu não entendo a lógica de curva de Laffer. E como a esquerda não entende qual a lógica deles, é que a riqueza já está dada, ela só está mal distribuída. Então vamos puxar para redistribuir. Então vamos aumentar a alíquota para redistribuir melhor. Qual a lógica de quem entende o básico de economia? Se eu aumentar a massa de contribuintes, né? Se eu aumentar a base de contribuintes, eu vou aumentar a arrecadação. Porque eu baixo a alíquota e novos players que não estariam no mercado passam a entrar no mercado. E com isso eu tenho a possibilidade de aumentar a arrecadação. Foi exatamente o que aconteceu no governo anterior. Ou seja, houve mais tributos sendo pagos para a União, mas o brasileiro pagou menos individualmente para isso. Porque mais pessoas entraram no mercado. E o que me impressiona é que, para mim, faz muito sentido isso. A curva de Laffer faz muito sentido isso. E as pessoas simplesmente não divulgam isso ou... não vai beneficiar o Bolsonaro, então vamos distorcer isso daqui, entendeu? Cara, não precisa ser Bolsonaro, pode ser qualquer outra pessoa. Chega, cara. A gente não tá aqui por causa de Lula ou Bolsonaro. A gente é brasileiro, a gente quer viver, a gente quer comprar um carro que não tem que pagar 40% de imposto. Para quem não entendeu muito bem o que você falou, vamos simplificar a linguagem. Imagina que o produto que você quer muito hoje na lojinha, no Magazine Luiza, que é uma loja brasileira, custa R$100. Sendo que, na verdade, ela poderia custar 50. Mas é mais R$50 de imposto. Para quem ganha salário mínimo, ele vai pensar 2 vezes se vai comprar aquele produto ou não. Se o imposto fosse R$10, em vez de pagar 50, você paga 60 e o governo fica com R$10 de imposto, milhares de pessoas vão comprar aquele produto. Ou seja, você vai ficar feliz porque você tem seu produto, o governo vai arrecadar mais, porque milhares de pessoas estão pagando R$10 e não poucas pessoas pagando 50. E o governo tem dinheiro, e esse dinheiro pode virar programa social, que a esquerda clama. Tudo funcionaria melhor. Eu acho que essa questão do liberalismo seria positiva até para pautas da própria esquerda. O Luiz Felipe de Orlando Bragança, que é o presidente da Frente Parlamentar do Livre Mercado, fala isso, né? Que seria até bom para se entender de curva de Laffer para isso. Mas os caras não entendem, velho. Eles entendem que esse é um ponto importante de lógica, tá? O Thomas Sowell, que é um autor que eu adoro, ele vai falar sobre visão restrita e irrestrita. Ele vai dizer assim, a visão restrita pense que o Marcel Van Hatten e o André Janones, ambos querem que as pessoas comam, tá?
cara de direita e o cara de esquerda. Desse princípio. Ambos que o cara querem que o cara compre. Acredito efetivamente nisso. Só que o Marcel acredita que não adianta eu dar o peixe pro cara, porque amanhã o cara não vai ter mais como conseguir esse peixe. O caminho importa, né? A visão restrita. Por sua vez, para o André Janones, não importa como o peixe será dado. Ele tem que ser dado. Ainda que eu mate outras pessoas para conseguir dar. Ainda que eu roube outras pessoas para conseguir dar. Certo? Para o Marcel, isso é inadmissível, porque o caminho importa. Dentro dessa condição, dentro dessa visão, há uma possibilidade de entender que a riqueza para a esquerda está dada. Então eu tenho só uma quantidade limitada de peixes. Então eu tenho que pegar esses peixes de alguém que tem muito e eu dou para alguém que tem pouco. Para a direita, a riqueza depende de produção. Depende de produtividade. Então tem que ter um ambiente de negócio favorável para que as pessoas aumentem a sua produtividade e com isso consigam ter mais produtos para vender isso. Isso é muito importante ser colocado, né? Porque um vai trabalhar que o combate à pobreza, que pode ser resolvida, que a direita vai pensar nisso, e o outro vai dizer que o problema é a desigualdade, certo? Só que desigualdade é a condição natural do ser humano. A pobreza é a condição natural do ser humano e a desigualdade é a condição natural do ser humano. Isso não tem como evitar. Se não houver produtividade, cara, o mundo será pobre, certo? E quer desigualdade maior do que o lugar que você nasce? Quem vai controlar isso? A família que você cria. Cara, não existe desigualdade maior do que o país que você nasce e a família que você nasce. Ainda tem esse detalhe. Isso não é algo controlável. Não é possível determinar onde você vai nascer. Exatamente.